Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, como escola bíblica dominical, e com essa oportunidade ímpar de poder estudar a palavra de Deus nessa escola, maior escola do mundo. Hoje, domingo, dia 5/12 de 2021, teremos a oportunidade de estudar a lição 10 da nossa revista Compromisso. O título da lição que vai ser ministrado hoje é Um Convite Irresistível, todo baseado no capítulo 55 do profeta Isaías. Teremos o privilégio de ter como ministrante do estudo desse domingo a nossa professora, irmã Elizabeth Caires. E nessa oportunidade, nessa abertura da nossa escola, gostaria de convidar os irmãos aí dos seus lares para abrir as suas Bíblias para a leitura de alguns versículos desse capítulo 55. Leremos, inclusive, o versículo 1, que vai ser que é o nosso textual. Então vamos às leituras, capítulo 55 de Isaías, verso 1 e 6, 10 e 11. Diz assim o texto bíblico, o tema desse capítulo na minha Bíblia é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o primeiro versículo, que é o nosso textual, diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esse é o nosso textual. Depois o verso 6, que é exatamente o tópico desse capítulo, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora os versos 10 e 11. Nesse trecho da palavra de Deus, temos o tópico: a palavra de Deus não voltará vazia. Aí diz o texto do verso 10 e 11: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, esse versículo aqui dá uma força enorme para os crentes pregar o Evangelho. Entusiasma os crentes a evangelização, sabendo que Deus, quando usa o seu servo para proclamar as boas novas de salvação, não será em vão aquelas oportunidades que ele vai usar para apresentar a palavra de Deus, a salvação às pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Essa palavra não voltará vazia, porque é Deus que está no comando. É a voz de Deus que vai ser dita através do seu servo. Que Deus nos abençoe, a sua palavra lida aos nossos corações. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores que estão no hino 431, cujo tema desse hino é Acode em Tempo. Esse hino é um hino de apelo também aos crentes para a proclamação do Evangelho. Esse Evangelho que faz o grande convite irresistível para a salvação. Aí vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino, observando bem a letra dele. Teremos o acompanhamento da irmã
pianista Lúcia Maria, e a família pastoral vai nos conduzir no cântico desse hino. Depois teremos a oração intercessória, que vai ser apresentada a Deus através do nosso irmão, diácono e professor suplente da IBD, José Bonfim dos Santos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de bondade, Pai de misericórdia, graça te damos, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, por mais um estudo da escola dominical, Senhor, a maior escola do mundo, Pai. Ó, Senhor Deus, esteja, Senhor, abençoando o ministrante desse estudo, Senhor, que nós possamos estar aprendendo mais de Ti, Senhor. Não só aprendendo, mas praticando aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Esteja também, Senhor, o irmão Diácono Elias, Senhor, que está na direção desse departamento, Senhor, com tanta sabedoria que tem participado, Senhor, sendo orientado pelo Senhor, meu Deus. Esteja também com os alunos, Senhor, que nós possamos estar atentos para cada palavra, Senhor, que o ministrante vai trazer, que é Teu Santo Espírito que está orientando, Senhor, que nós possamos estar praticando sempre e sempre, Senhor, Tua vontade, Pai. Ó Pai, a seguir, Senhor, vai ter o culto prestado por Teu servo, Pastor Heraldo, Senhor, que seja uma mensagem, Senhor, que toque nos nossos corações, Senhor, cada dia mais nós estarmos, Senhor, preparados para Te servir, Senhor, que toda honra e toda glória para o Senhor, meu Pai, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Fica conosco, Senhor, dá uma semana na vossa presença, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Despedido de agradecimento, meu Pai, eu te faço em nome santo de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que reinará hoje e para sempre. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, 5 de dezembro de 2021. Meu nome é Elizabeth e nós estamos iniciando o estudo da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Isaías. A lição de hoje é a lição 10 e é chamada de Um Convite Irresistível. Bem, é preciso falar sobre o contexto que envolve o livro de Isaías. Isaías é um livro importantíssimo, é um livro profético do Antigo Testamento, é um livro messiânico, isto é, ele anuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é mencionado, esse livro é mencionado e referido muito frequentemente pelos outros evangelistas e apóstolos do Novo Testamento. Ele pregou, ele profetizou no período mais ou menos de 740 a 700 a.C., ele foi profeta em Judá e em Jerusalém, num período longo de tensões políticas e militares naquela região, né? Eles tinham
aqueles povos da época tinham políticas expansionistas, né? E eram caldeus, assírios, babilônicos, eram as potências da época. Então, o livro de Isaías, ele é um livro bastante histórico, né? Por ele a gente pode apreciar não só as excelentes profecias dele, os oráculos dele, como também a história daquela época. A gente vê os reinados, o que fizeram aqueles reis, uns com um reinado exitoso, outros ruins, e os reis vão se sucedendo. Ele testemunhou muitos reinados e ele continua profeta, fazendo os seus oráculos, né? E eles sempre, porque aquele povo judeu ali, sempre tentando se livrar daquele domínio, seja dos caldeus, dos babilônicos, enfim, ou fazendo alianças com os assírios e tendo maus resultados dessas alianças, né? Os oráculos deles não eram, as profecias não eram só de repreensão, né? Ele tinha também, mostrava esperança no futuro, pois a aliança de Deus nunca estaria perdida, né? A aliança de Davi, né? A quem procurasse. As mensagens são sempre intercaladas com esses relatos históricos, né? No nosso estudo de hoje, envolve o capítulo 55, que tem 13 versículos, e nós vamos ver esses 13 versículos, né? Esse período era um período de revelações da reconstrução de Jerusalém, do julgamento vindouro das nações, e especialmente o nosso assunto de hoje é o plano divino, em que se menciona o convite à salvação pelos servos do Senhor, né, que é o objeto desse capítulo, né? Vamos passar para o material que nós preparamos para esse dia. Então, o título, como vocês já viram, é esse... Deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar o título primeiro. Então, é esse convite aqui, ó, um convite irresistível. Como eu disse, né, ele é um livro profético e messiânico. Por que é um livro messiânico? Né? Ele anuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? No texto dele está essa vinda de Cristo. Ele enfatiza, né, a soberania divina sobre as nações, né, indivíduos, a presença de Deus na história humana, a condenação dos ímpios. Ele sempre condena as injustiças sociais e a necessidade de arrependimento, vivendo sempre testemunhando sobre Cristo, né? Esse capítulo 55, né, é um convite, né, a todos os fiéis para participarem desse banquete da nova aliança, né? Aqui eu trouxe uma ilustração, né, que eu gosto sempre de mostrar como os artistas de pintores ou escultores veem a história bíblica, né? Este é um afresco de Michelangelo sobre o profeta Isaías, né? Uma pintura bem bonita, está no teto da Capela Sistina. Então, como eu dizia, Isaías enfatiza nessa soberania divina, a presença de Deus na história humana, e a condenação dos ímpios e a necessidade de um arrependimento verdadeiro, né? Nesse capítulo 55, ele faz sempre referências, né, à reconstrução de Jerusalém, o julgamento das nações, o plano divino, que a gente vai falar bastante, e esse convite à salvação pelos servos do Senhor, né, de 1 a 13. Aí está um exemplo de um banquete, né, para a gente relembrar que é sempre esse banquete divino, né, que ele nos convida a participar do banquete da nova aliança, e a gente vai entender melhor o que é a nova aliança.
O primeiro versículo, ele faz um chamamento, né? Ele começa com um vocativo, dizendo: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e a vós, que não tendes dinheiro, não, ali está atrapalhando com a minha imagem ali, deixa eu subir, que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, vamos ver cada pedacinho, né? Esses versículos são muito interessantes, eles têm significado em cada palavra, em cada texto. Então, ele começa dizendo: ó vós, todos os que tendes sede, né? Então, vós todos, aqui ele já começa ampliando o plano de salvação do Senhor. Aquele plano que era inicialmente dirigido somente ao povo israelita, ele agora está sendo estendido a todos, gentios e israelitas. Todas as nações são convidados. Todos os que tendes sede. Além desse convite universal, o convite é destinado àqueles que têm sede. Sede de quê, né? Sede, quem tem sede precisa beber água. Quem tem sede tem uma necessidade vital de água. Então, no caso aí, é de um outro tipo de água. É uma água que alimenta a alma. É uma água viva, né? É todas as nações. A sede é uma metáfora do desejo por aquilo que satisfaz o espírito humano, né? É o desejo de alcançar algo, é uma necessidade humana que precisa ser suprida, né? É o desejo do que satisfaz o ser humano, e isso está em várias passagens bíblicas, né? Uma delas, a gente se lembra bem, que está lá nas bem-aventuranças, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? A sede é uma necessidade extrema, é uma coisa que a pessoa busca aquilo. No caso, lá nas bem-aventuranças, era a sede e fome de justiça. Aqui é a sede daquilo que satisfaz a alma humana. Então, a todos que têm sede, a qualquer um, que não precisa ser mais somente o povo israelita, os que têm sede, vinde às águas. Que águas são essas? É a água de beber, que a gente conhece? Também é uma metáfora, né? É as águas que são as fontes da vida, é as águas que significam a salvação para quem encontra a morte, né? A água é vida. Assim como nós não vivemos sem ar, também não vivemos sem água. A água da salvação, nesse caso. Mas como é que ele diz? Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Quem não tem dinheiro, não compra. E como é que ele manda que aqueles que não têm dinheiro venham comprar? Parece um paradoxo, né? Quem não tem dinheiro vai comprar o quê? Significa que a graça de Deus é gratuita. O que se está oferecendo aqui para comprar é gratuito. Por isso, aquele que não tem dinheiro pode comprar. Ou seja, a graça de Deus e a salvação são gratuitas para todos. É um dom para todos, é um dom gratuito para todos os que desejassem. Imagina se nós fôssemos pagar pela salvação. Não haveria dinheiro que comprasse, né? De tão preciosa que é a salvação. E essa gratuidade da salvação, ela é enfatizada também em outras passagens do Novo Testamento, por exemplo, lá em Romanos 6:23, tem aquela frase bastante conhecida, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não tem dinheiro, vinde comprar sem dinheiro aquilo que é gratuito. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas por que vinho e leite? Não é estranho comprar sem dinheiro e vinho e leite? A graça e a salvação são gratuitos, a gente já viu.
E o vinho e leite, o vinho era uma bebida comumente usada nas festas, né? E era um artigo bem comum nos banquetes. Então, quem oferece aqui é emblemático, que quem oferece um banquete, ele terá vinho. Vinho representa alegria, né? E o leite é aquilo que nutre, é o alimento primordial do homem. Então, o sentido aqui é que as bênçãos do Evangelho são oferecidas como um banquete que nutre e alegra a alma. Por isso, ele fala metaforicamente em vinho e leite. O verso seguinte é um questionamento, né? Ele pergunta: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, quer dizer, a pessoa trabalha, ganha dinheiro e com aquele produto compra aquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aí, por que se esforça, né? Ele pergunta. Por que se esforça por comprar coisas que não vão trazer o verdadeiro alimento para a sua alma? O pão é o verdadeiro alimento. Então, não vão trazer o alimento verdadeiro. Por que você faz isso? Você luta e compra coisas também, e o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Você compra coisas que não te trazem a felicidade, nem satisfazem a sua alma. Você trabalha, trabalha e compra o que não te satisfaz. Por que você faz isso? Ele pergunta. Ouvi-me atentamente. Então, presta atenção, escuta o que eu vou dizer. Comei o que é bom. Comei aquilo que possa satisfazer a sua alma. Consuma aquilo que possa satisfazer a sua alma. E de sua alma vai se deleitar com a gordura. Por que a gordura? Né? A gordura, naquela época, era considerada, né, a riqueza do alimento, porque o alimento com gordura ele era macio, ele era saboroso, e antigamente também não havia essa preocupação em não comer gordura, como a gente tem hoje, né? Então, a gordura era assim, altamente considerado, né? Então, se deleite com a gordura como aquilo que é bom, que é gostoso, que é apreciável, ou seja, essas bênçãos que você vai receber através da sua alma, se alimentando, ou alimentando a sua alma com aquilo que edifica, com aquilo que é de Deus, com a salvação, a sua alma vai receber aquelas bênçãos ricas e abundantes, né? Resultantes do favor de Deus. Esse é o sentido. Você gasta dinheiro com aquilo que não é pão, por quê? Você trabalha e compra aquilo que não te satisfaz, me escuta, come o que é bom, aquilo que vem de Deus, e a sua alma vai ficar altamente satisfeita, deleitada com as bênçãos que você vai receber. Em seguida, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Vamos entender isso em partes, né? Inclinai os seus ouvidos, quem inclina os ouvidos procura chegar mais perto, procura ouvir com atenção. Então, ele diz, preste atenção, escuta com detalhe o que eu vou te dizer. Vinde a mim, venha, né? Venha, atenda as minhas orientações. Se você ouvir as minhas orientações, sua alma viverá. Se você não ouvir, você não vai ter a salvação, a sua alma não vai viver. Porque convosco farei um concerto perpétuo. O que é um concerto? Um concerto é um acordo, né? No caso aqui, ele se refere a uma aliança, um concerto perpétuo, ou seja, eu vou fazer uma aliança para sempre, e vai durar para sempre. O que é isso que ele se refere? É a nova aliança. Tinha a antiga aliança que eles tinham com Davi, né, aquele pacto, dali iria sair um renovo, que é Jesus Cristo. Então, essa é uma nova aliança. Ele está estendendo aquele pacto de Davi, não só para o povo judeu, como para os outros povos. É a nova aliança. Né? E que tipo de aliança que é? Dando-vos
as firmes beneficências de Davi. Então, ele está voltando ao passado, né, falando daquelas promessas divinas feitas a Davi, que de Davi sairia um descendente, um trono e um reino eternos, Jesus Cristo. São aquelas promessas feitas lá no passado, não só para os judeus, mas para todo mundo. Então, esse é o sentido. Eis que eu o dei como testemunho. Ó, ele estava falando de Davi, então ele continua falando de Davi agora. Eis que eu o dei. Dei quem? Dei a Davi. Dei Davi como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então, ele referindo-se a Davi, ele diz que Davi serviu de testemunha aos povos. Como? Testemunha na condição de precursor dessa nova aliança agora anunciada por Isaías. Então, a testemunha quem é? É o Davi, que estava lá no passado, há 500 anos antes, quando ele viveu. Todas as nações, agora, a partir de agora, poderão ser, desse anúncio de Isaías, poderão ser alcançadas, né, pela aliança feita com Davi, né? E quando ele diz como príncipe e governador dos povos, para todos os povos, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Então, ele deu Davi como testemunha aos povos, porque ele se refere ao pacto anterior, 500 anos anterior com Davi, como príncipe e governador de todos os povos. No quinto, ele fala das nações, ele diz, eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, essas nações que não o conheceram, são nações que não foram testemunhas diretas da vida de Jesus, nem dos seus ensinamentos, nem da tradição do povo, nem das histórias do povo, uma nação que não conhece nada daquela história, uma nação que não testemunhou nada. E essa nação, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, ou seja, essa nação vai aceitar o chamado. São outras nações, somos nós, outras nações que não passaram aqueles períodos e que vão aceitar esse chamado então feito. São nações que aceitarão o chamado e correrão ao encontro de quem? De Davi, de Jesus Cristo. Quando ele fala Davi, às vezes ele também está se referindo à figura de Jesus Cristo. Né? Por amor do Senhor Deus. Quem? Do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Quer dizer, ele glorificou o seu filho, o Santo de Israel, nessa missão, né? Então, esse é o sentido. Nações que nunca tiveram contato, nações que não testemunharam nada disso, vão aceitar e vão correr ao encontro de Jesus, glorificando o Filho de Deus. E hoje, esse convite que o profeta fazia, cabe a quem fazer? Cabe a nós, né? Agir no lugar dos profetas, né? Os profetas, naquela época, eram a boca de Deus. Eles falavam, Deus falava pelos profetas. Era assim naqueles tempos, né? E muito antes desse tempo. Cabia ao povo ouvir e entender, né, a voz da profética. A igreja, atualmente, né, tem proclamado a mensagem das boas novas, né? E hoje cabe a nós agir no lugar dos profetas. Todos nós somos comissionados. O que é ser comissionado? Comissionado é que a gente recebe uma incumbência, a gente tem uma comissão, a gente tem que agir, tem uma incumbência pelo Senhor. Por quem? Quem que deu essa incumbência? O próprio Deus nos deu essa incumbência para levar essa mensagem, pregar a mensagem de salvação da nova aliança às pessoas. Então, isso aí é a mesma coisa que aquele ide que está lá em Mateus, né? 28, 19 a 20, os versículos conhecidos, que ele disse aos discípulos, né? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, e aquela grande promessa, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está conosco mediante o Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa obrigação, hoje, que era dos profetas, cabe a nós que vivemos atualmente, né? Mas esse tempo para pregar a salvação é limitado, viu? Esse tempo não é infinito, né? Haverá um tempo em que a salvação não estará mais disponível. A gente vai falar mais sobre isso, como poderemos ver no próximo versículo. Ele vai dizer isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas ele não está sempre perto da gente, enquanto está perto. Mas ele está sempre perto, né? Ele, seja na pregação da palavra de Deus, ele está junto conosco. Quando nos alegramos com as bênçãos recebidas, o Espírito dele está conosco. Também quando choramos pelas tristezas, a gente também recorre a ele está conosco, ele está perto, apto a ser buscado a qualquer momento, né? Mas haverá um tempo em que ele não mais estará perto para oferecer a salvação. Aí será o tempo do juízo final. Esse é o tempo em que ele não estará perto. Por isso, o profeta exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque haverá uma situação em que ele não poderá mais ser invocado, né? E, afinal, ele o exorta, né, a isso, porque o tempo da salvação é sempre agora, a gente não sabe quando ele vai vir, né? Ele não diz que ele virá de uma maneira que ninguém saberá quando vai ser, então o tempo é sempre hoje. Hoje é sempre o dia, você não sabe o que será o amanhã, né? Hoje vivemos o dia oportuno, né? Basta que nos inclinemos e venhamos a ele, ouçamos a sua mensagem, e a nossa alma viverá, né? Então, ele procurava convencer o povo a dar ouvidos ao chamado e buscar o Senhor. Buscar, a gente volta a lembrar, que é procurar ativamente, né? Buscar o conhecimento de Deus, buscar a palavra dele, esse tempo em que não haverá mais, né? Será o tempo do juízo. E vamos falar um pouquinho mais da indisponibilidade da salvação. Quando que ocorre? Por que ocorre essa indisponibilidade da salvação, né? Nós temos dois grandes motivos, né? O primeiro é a própria finitude da vida humana. Você está vivo hoje, não sabe se vai estar vivo amanhã, né? Como diz lá em Tiago 4,14, a vida é como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então, o limite do tempo da vida humana e o desconhecimento do que pode acontecer nos coloca a necessidade de nos posicionarmos perante a relação desse convite. Vamos aceitar ou não vamos aceitar esse convite? Não teremos todo o tempo para nos decidirmos, né? E o segundo motivo é inerente a uma própria condição que já está posta pelo próprio propósito divino, no âmbito da plenitude desse plano salvífico. Haverá uma hora que do chamamento para a salvação vai se passar para o chamamento de quê? Do juízo final. Então, esses dois motivos. Um, pela finitude da vida, um, porque o próprio plano do Senhor é esse, que haverá o período para a salvação e haverá a hora do juízo final. Então, o amanhã não pertence a nós, mas a aceitação desse convite, ele tem alguns critérios, ele não é simplesmente aceitar e acabou, né? É necessária efetivamente a conversão e a transformação de vida. Se não houver essa transformação, não mudou nada em nossas vidas. Ainda que a nosso comportamento seja sempre correto, sejamos sempre pessoas de bem, haverá uma mudança interna, uma mudança na nossa alma. E essa é a essência da salvação, né? Essa mudança interna.
né? Algumas pessoas sofrem uma mudança muito clara, externa, né? Porque elas estavam num caminho muito ruim, e você vê essa mudança acontecer fisicamente na vida da pessoa. E outras têm uma mudança mais interna, mais na alma, né? Mas haverá sempre uma transformação, sempre essa mudança. O sétimo, ele continua exortando: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, deixe o ímpio o seu caminho. Agora, qualquer ímpio, né? Tanto o judeu quanto o gentio, né? Abandone. E o homem maligno também deixe os seus pensamentos malignos, deixe a sua maldade e se converta ao Senhor, né? Saia desse seu curso pecaminoso, que todos nós somos pecadores, né? Ainda que sejamos pessoas corretas dentro do conceito que se tem na sociedade, nós continuamos a ser pecadores. Isso é inerente ao nosso. Mesmo que a gente não faça maldade nenhuma, nós seremos pecadores por natureza. Todos os nossos maus sentimentos estão lá, presentes dentro da nossa alma, porque nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza, né? E nós temos que nos reconhecer como tal, né? Isso faz parte da salvação, né? Então, por que ele deve fazer isso? O homem o maligno pode deixar a sua malignidade, porque ele pode ter certeza que Deus se compadecerá dele. Ele pode ser ruim como for, pois se ele se arrepender, Deus se compadecerá dele, se houver um arrependimento sincero, porque ele é grandioso em perdoar, né? Então, e ele usa o verbo também, tornar. Torne para o nosso Deus. Por que tornar? Esse tornar se refere lá aos primórdios da humanidade, né? Retorne ao Senhor, porque o homem se afastou de Deus pelo pecado. Então, ele está falando da raça humana toda. Então, torne, quer dizer, volte àquilo que era inicialmente para ser. E só o pecado é que afastou o homem de Deus, né? Por meio de um sincero arrependimento e fé, né? E o que acontecerá, né? Se ele retornar a Deus? Deus vai perdoar, porque ele vai perdoar abundantemente, porque ele é um grandioso em perdoar, né? Então, Isaías vai utilizando essas palavras e argumentos para encorajar, né, aqueles homens idólatras da época, né, e ruins ao arrependimento. E Deus exige uma fé viva, inclui atos de arrependimento, né? Apesar da exigência de arrependimento para que haja salvação, a salvação não é um ato assim que tem a ver com o mérito humano, ela é um ato de misericórdia divina, né? Não tem qualquer mérito humano nisso, ainda que haja salvação. Ela é um ato de graça divina. Vamos ao oitavo. No oitavo e nono, eles devem ser vistos juntos, porque eles são interligados, né? Ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, aqui, ele personifica a fala de Deus, né? Ele dá voz ao que Deus diz, ele fala como se Deus estivesse realmente falando por ele, né? Os seus caminhos e pensamentos de Deus, né, estão muito acima, muito diferentes do homem, né? E aqui se utiliza, né, assim, coisas comuns que eles conheciam, argumentos comuns, os céus, né, que os homens conheciam bem, que eram mais altos do que a terra. A comparação é uma comparação assim bastante clara, né, do firmamento com a terra, a diferença para exemplificar, para tornar bem claro o que ele pretende falar, né?
estabelecendo a diferença entre o pensamento e os caminhos do homem e de Deus. E ele continua, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, novamente, o profeta se utiliza de conceitos, né, da agricultura, do plantio, da colheita, conceitos bem conhecidos, né, do ser humano para falar da natureza fértil da palavra de Deus, né? Isaías utiliza a chuva, a neve, ele diz, como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, quer dizer, a chuva e a neve caem e não voltam ao contrário, de baixo para cima, né? Mas regam a terra, como nessa ilustração, essa terra bonita de plantio, né? E a fazem produzir e brotar, assim será a palavra que sai da boca de Deus, né? A palavra do Senhor, ela não volta vazia, quer dizer, ela não volta sem alcançar o seu objetivo, ela não volta sem ter produzido algum fruto, né? Por quê? Porque ela entra nos nossos corações, né? Os corações são os terrenos preparados para recepcionar e cumprir aquilo para que elas foram designadas. A palavra de Deus foi designada, né? E para que foi designada a palavra de Deus? Ele diz, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ela não voltará vazia. Cumprirá os desígnios do Criador, que é o quê? Que é a reconciliação do homem com seu Criador e a salvação da sua alma por meio de Jesus Cristo. Para isso, a palavra de Deus existe, né? E por que motivo ela nunca volta vazia, né? Mesmo que não haja uma conversão ali imediata, por que ela não volta vazia? Porque ela sempre impacta e transforma por ação do Espírito Santo, não por ação de quem está falando ou por qualquer outro motivo. Ela, de alguma forma, ela impacta. Ela pode não ter uma ação imediata ali que você veja, mas ela será uma semente. Um dia, essa semente, de alguma forma, vai florescer. E vamos ver uma outra, o seguinte, ela impacta e transforma. Vamos ver o seguinte. E a pregação, né? Como será que a gente deve transmitir essa palavra de Deus, né? Será que qual é a receita da melhor pregação, né? Será que é de uma forma quase que agressiva, ou será que é uma pregação mais suave, mais amorosa, mais condescendente? Qual será a receita para que a palavra de Deus não volte vazia? Qual será a receita para que alcancemos a salvação dos pecadores? Né? Esse convite deve ser transmitido, né? Não tem receita nenhuma, porque, na verdade, a força, a gente tem que se lembrar que a força desse convite, como a gente escreveu aqui, está na mensagem e não no mensageiro. Né? É claro que uma pregação bonita, bem feita, que atinge melhor a alma, ela tem mais condições de salvar almas, às vezes, do que outra, mas se o Espírito Santo estiver dentro da mensagem, se ele estiver levando a mensagem, não importa o mensageiro, não importa como foi dada. Há pessoas que transformam as suas vidas se convertem por causa de um versículo escrito num muro. Né? Eu já vi pessoas dizendo que começaram a pensar, a raciocinar, a ter as suas vidas transformadas, porque passavam de ônibus e viam um pequeno versículo escrito num muro, pichado num muro. Então, quando o Espírito Santo age,
não importa, aquela palavra vai deixar alguma semente, independentemente de como ela for dita e ela for pregada. Mas a gente não pode esquecer que nós somos os instrumentos. Seja para escrever naquela mensagem, pichar aquele muro, ou seja para fazer uma pregação bonita e competente, os instrumentos são aqueles que Deus mandou ir, são aqueles que devem falar, ou devem agir, ou devem testemunhar com as suas vidas de alguma forma para que essa mensagem fosse passada, né? E ela, como a gente disse, ela não volta vazia. E há um versículo que a gente gosta de usar também, que é o Hebreus 4:12, que também diz isso, né? Que a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, a palavra que está sendo transmitida por obra do Espírito Santo, ela é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Isso está em Hebreus. E o último, não, penúltimo versículo, ele diz: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Vamos ler melhor. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Olha, as árvores do campo batendo palmas. O que o povo judeu mais queria era ser liberto do domínio babilônico. Então, esse versículo, ele faz referência a isso, né? É a alegria de sair em paz e ser guiados, qual a importância de ser guiados? Sair e ser levado por alguém que conhece o caminho. Porque se sair a esmo, você não vai alcançar o lugar para onde você quer ir. Então, com alegria, sair em paz e ser guiados. Os montes e os outeiros fazendo exclamações de prazer, ou seja, toda a natureza está contente com aquela libertação, né? Então, essa libertação tem um viés político na libertação do domínio babilônico e, ao mesmo tempo, é o cumprimento da verdadeira libertação do exílio do pecado, que somente é realizada por Cristo. Então, ele mescla, né, esses dois sentimentos do povo de querer se libertar daqueles controle babilônico, né, e a libertação do pecador, que somente é realizada em Cristo, né? A alegria que eles sairiam da Babilônia, e quando ele diz aqui, em paz, quando eles saíram do Egito, por exemplo, eles também saíram muito alegres, né? Levando, inclusive, presente do povo que o dominava, deu até presente para eles saírem mais rápido, né? Por causa das pragas do Egito. Então, é uma referência também histórica, tudo isso, a sair em paz, quer dizer, sem ser perseguidos, né? e com alegria e guiados. Isso tem um sentido também, o novo êxodo, né? No sentido de ser conduzido à Nova Jerusalém, a Jerusalém física e a Nova Jerusalém celestial, né? Então, Isaías, nesse ponto aqui, ele inaugura o que se chama de a escatologia, né? Ele distingue as coisas do passado e as coisas vindouras, né? Então, esse é o sentido simbólico dessa fala, né? Ele continua até o último versículo, que é o 13, né? Em lugar do espinheiro, crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta. Então, há algumas traduções bíblicas, né, que, em vez de faia, bota logo o pinheiro, que é a coisa mais conhecida, né? E, em lugar da sarça, a murta. O espinheiro todo mundo conhece, né?
é uma coisa que fere, que ninguém gosta, que não tem serventia, né? E no lugar desse espinheiro vai crescer uma árvore frondosa, bonita como essa, né? Uma árvore majestosa, um pinheiro, né? Imagina numa flora limitada de lá do Oriente, né? Um pinheiro. Isso significa mais do que uma coisa física, né? Quer dizer, instaurar uma situação positiva, né? A intenção, o simbolismo é esse, né? Sair de uma coisa ruim para uma coisa altamente positiva, né? Fazer crescer no deserto uma árvore majestosa, né? Quem pode fazer isso pode fazer o quê? Transformar vidas, né? Transformar uma vida seca e espinhosa numa vida cheia de alegria, uma vida frondosa e produtiva, né? Essa é a capacidade que Deus tem, que o Espírito Santo tem, né? E a sarça, né? A sarça todo mundo conhece, naquela visão lá da sarça ardente do Moisés, né? É uma árvore também que dá no deserto, não é tão bonita, e crescerá no lugar da sarça a murta. A gente vai ver uma foto a seguir da murta, né? A murta é uma trepadeira que é utilizada muito como cerca viva, e ela é bonita, frondosa, dá frutos, dá flores, é cheirosa, então completamente diferente da sarça, né? Esse capítulo, né, ele pode ser compreendido, esse versículo, ele pode ser compreendido de várias formas, né? Numa o profeta sublinha o tema do novo êxodo, né? A transformação do deserto, simbolizando, né, o espinheiro e a sarça, terra fértil, o espinheiro e a murta, né? E também, dessa forma de linguagem, seria uma ilustração da substituição do julgamento por salvação, né? Ao invés do espinheiro, a faia, ao invés de julgamento para a morte, é a salvação para a vida, para o que é bom, né? E a terceira hipótese de interpretação disso, né, seriam os frutos mesmo da palavra de Deus, como nós já falamos, né? De transformar o que é ruim, uma vida de pecador em uma vida frondosa de uma pessoa falsa, salva, né? No sentido de florir, né? E no finalzinho a gente vai ver a murta, e aqui esse versículo tem mais um pedaço. Então vamos continuar lendo. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. A murta está aqui, bonitona, cheia de flores, né, como nós dissemos, e os próprios frutos, né, da palavra de Deus que transforma. E o versículo seguinte é esse: e isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, ele está se referindo à nova aliança, né, que é eterna, é um vínculo do cristão com Deus. Deus nos conhece pelo nome, sabe quem nós somos, nos conhece individualmente, é um sinal eterno, é um vínculo eterno que nunca se apagará. É a nossa salvação por Cristo em nós, que nunca se apagará. Então, chegamos ao final da nossa lição, e nós esperamos que, assim como o versículo diz, que a palavra de Deus nunca volta vazia, que essa palavra, esse estudo, não volte vazia, que de alguma forma deixe alguma semente e floresça de alguma forma nos nossos corações. Muito obrigada e até a próxima. Nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical, desse domingo, irmãos, queremos comunicar e convidar os irmãos para o encontro interativo hoje às 18 horas. Teremos essa nova oportunidade de debater a lição que foi estudada agora pela manhã, e poderemos tirar dúvidas, trocar experiências com a palavra de Deus, experiência com o nosso Deus, através da sua palavra, e assim enriquecer cada vez mais a nossa vida espiritual
e o nosso crescimento espiritual através da Escola Bíblica Dominical. Convido os irmãos aí para os seus lares, para abrir seus cantores, no hino 431. O título é Acorde em Tempo. Nós cantamos a primeira e segunda estrofe na abertura. Vamos agora concluir a mensagem desse hino cantando a terceira e quarta estrofes, com o acompanhamento da nossa irmã pianista Lúcia Maria e a família pastoral conduzindo no cântico, todos nós dos nossos lares. Depois de apresentarmos esse cântico, essas duas estrofes, teremos a oração final, encerrando a nossa EBD de hoje, né? E quem nos conduzirá a Deus nessa oração é a nossa irmã e aluna da EBD, Luzia Pinheiro dos Santos. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos para te agradecer mais um dia que o Senhor nos deu, Pai, a graça de dormir e nos acordar, e nos alimentar, Pai, aqui e agora, Pai, com essa aula tão maravilhosa, Pai, que o Senhor nos permite assistir, Pai, participar dessa aula, Pai. Oh Deus, abençoe a nossa mente, abençoe, Pai, cada um de nós aqui, Pai, para que nós aprenda, Pai, e fique, Pai, na nossa mente para a gente passar para aqueles, Pai, que não têm acesso a essa escola, a esse aprendizado. Nos abençoe, Pai, para que cada dia aprendemos mais de Ti. Abençoe os nossos professores tão dedicados para nos ensinar. E abençoe também o nosso diretor, Senhor, que está sempre disposto aí ajudar a todos nós e a todos os professores também, Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe a família dele e abençoe, Pai, o culto que vem agora, Senhor. A mensagem que vem do vosso servo, Pai, que venha, Pai, para os nossos corações, a nossa mente, Pai, para que a gente medite, Pai, cada dia mais em nossos corações, Pai. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a todos, Pai. Abençoe, Senhor, a todos, toda a nossa igreja e toda a igreja do mundo inteiro, Senhor. É no nome santo do Teu Filho que eu lhe peço e rogo com perdão por meus pecados, hoje e sempre. Amém.